Então agora vamos voltar para a aula teórica. Então voltamos aqui à nossa aula teórica e a gente vai partir para o tópico mandadas de fone. Então, como é que funciona basicamente as mandadas de fone, né? Parecido com o que a gente fez na mandada de efeitos, só que a gente não vai colocar nenhum efeito. Então, na verdade, é basicamente o mesmo procedimento. Então, basicamente, as mandadas de fone vão funcionar exatamente como a mandada de efeito, porém, a gente não vai colocar efeito no canal auxiliar. E a outra diferença que, em vez da gente configurar a saída do canal auxiliar para a nossa main out, né, nossa saída master, nosso estéreo ou um subgrupo de efeitos, a gente vai configurar para a saída que está indo para o fone, né? Então, saída no sentido de saída física. Por exemplo, a gente está numa interface, vou botar um exemplo aqui, que a gente está numa interface de 2 canais de entrada e 4 canais de saída. Então, eu posso, nas saídas 1 e 2, colocar meu par de monitores. Aí posso fazer na saída 3 e na saída 4, ó, fone pessoa 1, fone pessoa 2. A nossa saída aqui do fone vai ser a saída física que você escolher para ser sua saída de fone. Numa situação de ao vivo, isso daqui pode ser saídas de monitores do palco, tá? É exatamente a mesma coisa. Vai ser só você configurar. No nosso caso aqui, a demonstração ela está sendo no Pro Tools. Só que no ao vivo, a única diferença é que você vai escolher as saídas. Geralmente essas saídas, elas vão ter a nomenclatura de auxiliares ou mix. Geralmente a nomenclatura mais comum são auxiliares ou mix, ou seja, basicamente a saída que você vai colocar ou enviar é para a saída física que você está fazendo. No nosso caso aqui, se a gente estiver em home studio, em estúdio com a interface, a gente vai botar a saída física da interface. Se a gente tiver no ao vivo, né, a gente vai fazer a mesma coisa, né, no equipamento lá na mesa de som, a os auxiliares que forem para os monitores, na hora de você dosar, qual auxiliar que está enviando para aquele monitor? Ah, é o X, então é como se a gente estivesse enviando do jeito que a gente vai fazer dentro do Pro Tools, só que para os monitores de palco. É a mesma coisa, tá? Então, aqui vamos focar no software, né? Então, a gente está focando na interface e no software. Então, voltando, basicamente, como é que funcionam as mandadas de fone, exatamente igual às mandadas de efeito, porém, no nosso canal auxiliar não vai ter efeito e a nossa saída, a gente vai configurar para a nossa saída física, que a gente está enviando ali para o amplificador de fone ou está enviando diretamente o fone, fica a critério de cada um. Então eu coloquei a situação hipotética aqui da gente ter uma interface com 2 canais de entrada e 4 canais de saída. Eu poderia botar aqui nas saídas 1 e 2 o par de monitores, como geralmente é padrão, e a saída 3 e 4 eu poderia estar
usando para fone ou para um monitor diferente que eu queira. E aí você tem a opção. E aí a saída 3 e 4 para fone, como a gente está focando aqui no exemplo Home Studio, Studio, interface e software. Então, vamos para o Pro Tools para a gente ver na prática como é que isso funciona. Eu vou desabilitar agora os efeitos e vou esconder para a gente focar em fone, tá? Então, eu tenho duas pessoas que estão saindo aqui. Aqui no meu caso, as minhas saídas elas são a partir da main out, elas são virtuais. Então eu vou colocar aqui que eu quero, em vez de eu ter a pessoa um e a pessoa 2, eu quero simplesmente um fone estéreo, tá? Porque se a gente tem a saída 3 e a saída 4, é só a gente pensar, né, para a gente ter o estéreo, a gente precisa de 2, né, então a nossa main out, geralmente, é a saída um e 2. Se você quer ter 2 pessoas simultâneas em fone, e você vai usar a 3 e a 4, esses fones, eles vão ser mono, vão ser saídas mono. No nosso caso hipotético aqui dentro do Pro Tools, como a partir do 3 e 4 aqui, são virtuais, então elas estão todas em pares, e aí eu não vou entrar para splitar ali, porque não tem necessidade. Vamos colocar aqui que eu quero fazer uma saída estéreo, né, ou seja, eu preciso do 3 e do 4 para determinada pessoa que está querendo ali uma monitoração, né, no seu fone estéreo. Então eu vou usar a 3 e a 4. A gente está usando a nossa um e 2 aqui, que está sendo nossa monitoração. Então, eu vou criar um canal auxiliar. Se eu quero que a saída seja estéreo, né, eu vou usar 2 saídas, então eu vou colocar em estéreo. E aqui, auxiliar input, ou seja, do mesmo jeito que a gente fez para o efeito. A única diferença é que, como a gente vai gerar uma saída de fone estéreo, eu coloquei em estéreo. Criamos, então vou nomear aqui como fone, a track. Vou escolher a saída que eu estou querendo para o fone. E aí, ó, saída 3 e 4. Eu posso simplesmente renomear ela aqui para facilitar, ó, fone, para ficar mais objetivo, porque eu já sei o que virá. Então, ó, saída fone ou envio fone, o que ficar melhor para que você compreenda, né? Os nomes eles precisam ser sugestivos. Você precisa olhar e entender o que é melhor para você, tá? Então, eu para mim é saída fone, tá? E aí eu vou escolher um bus de entrada. Então, ó, bus, eu vou botar no 23 e 24 para não ter risco de pegar alguns do que a gente já está usando, tá? Então, ó, 23 e 24, vou nomear como fone. Então, reparem que a minha saída 3 e 4 eu nomeei como saída fone e a minha entrada, que é o meu bus de recebimento, eu botei como fone. Não preciso botar nenhum efeito. E aí, se eu quero enviar para o fone, eu simplesmente. Como é que eu vou fazer aqui nesse caso, né? Como é que a gente configura nosso fone? É o mesmo procedimento de mandar para o efeito. A gente vai ver o que a gente quer no fone, com o volume que a gente quer no fone e a gente vai dosar, né? A gente pode fazer isso de forma intuitiva ou uma forma que eu particularmente gosto, né, que eu tenho maior controle, é solar o canal auxiliar e abrir o send, né? Então lembrando que esse auxiliar do fone está recebendo no fone, que basicamente é o 23, 24. Então, ó, se eu quero a voz
Eu solei o canal aqui do fone, e aí eu vou dosar o fone. Então, solado, eu vou fazer a mixagem. Então, ó, eu abro e vou no Send, Bus, Fone, boto em Pré-Fader, ou seja, porque independente dos canais estarem mutados, solados ou do volume, não vai interferir na mandada e vou dosando. Claro que aqui eu estou fazendo de forma mais genérica, mas você, ouvindo o fone, você pode ir fazendo uma mixagem mais caprichada. Aí vamos supor que a pessoa não quer determinadas coisas, né? Eu vou botar a voz aqui também. Já está indo para o nosso fone. Eu vou mandar através de um send para o nosso geral para a gente poder ouvir como é que tá o fone, para vocês ouvirem, né, o retorno. Então vem em send, output e a minha saída master, que é a que está indo para vocês. तुझे जीते थे यारा इस जग में तू ही था हमारा याद तेरी बस याद है गम तेरे बिन Eu posso तड़पाते fazer हैं inteiramente ऐ uma मेरे mixagem, हम सफल tá? हो गए क्यों Ó, se eu quiser esse vocal um pouco mais para a esquerda, हर लम्हा तुझे जीते थे यारा इस जग completamente para a में esquerda, तू ही था completamente para a direita. हमारा याद तेरी बस याद है Quando a गम gente está तेरे lidando com a बिन mandada estéreo, a तड़पाते gente pode direcionar para हैं qualquer lugar que ऐ मेरे a हम gente quiser, tá? सफल Ó, o shaker तुझे tá 100%. जीते थे यारा Basicamente botar इस aqui do जग jeito que tá a में nossa तू mixagem. ही था हमारा याद तेरी बस याद है गम तेरे बिन तड़पाते हैं ऐ मेरे हम सफल O que a gente está ouvindo aqui é só o fone. हो गए क्यों दूर छोड़ के क्यों गए Só o fone. हमको यूं मजबूर ऐ मेरे Então, repassando, eu só precisei enviar aqui via send para nossa master, porque aqui na captura da aula eu só estou entrando com a saída master. Mas se eu tivesse na captura da aula entrando com as outras saídas, a gente não precisaria de utilizar esse recurso aqui, tá? Foi só para a gente ouvir com mais precisão, né, o que estava acontecendo ali, porque senão vocês iam ficar só com um sonzinho de fundo, que era o som do fone. Eu quis mostrar para vocês que o som estava realmente saindo e saindo de uma forma que você realmente consegue fazer uma mixagem, né, através da mandada. Então, eu utilizei esse recurso só por causa disso, para a gente ter na captura o som do fone. Então, basicamente, o som que a gente está ouvindo, हमारा quando eu dou याद play aqui, तेरी é बस só do fone. याद Agora eu vou tirar, vou mutar o fone aqui e vou dar um play na nossa saída geral. हमारा याद तेरी बस याद है गम तेरे बिन तड़पाते हैं ऐ मेरे हम सफल Reparem que não tem nada हो गए क्यों do fone दूर saindo, tá? छोड़ के क्यों गए हमको यूं मजबूर Agora eu vou botar só o fone. हमारा याद तेरी बस याद है गम
तड़पाते हैं ऐ Aí, ó, a मेरे gente vai vendo हम que सफर nas mandadas tem हो quantidades diferentes गए das क्यों coisas. दूर छोड़ के क्यों गए हमको यूं मजबूर ऐ मेरे Então, basicamente, o que que a gente fez aqui? A gente criou um canal auxiliar, configurou um bus para esse canal auxiliar receber sinal, colocou aqui na nossa saída 3 e 4, ó, VM Vaio 3 e 4, tá? Que é a minha saída virtual aqui. Então, eu peguei, depois eu fui nos canais que eu queria fazer essa mandada, queria fazer essa mix para o fone e fui enviando em cada canal a quantidade que eu desejava via pré-fader para eu poder escutar só o que estava acontecendo no fone. E depois eu coloquei aqui, fiz uma mandada via send para nossa saída master, só para vocês poderem ouvir realmente, né, com mais precisão o que estava vindo para o fone, que estava vindo só para mim, né? Então aqui a gente já tratou de mandada de efeitos, mandada de fone, então a gente volta para a teoria. Então, voltando para a teoria, agora a gente chega no tópico subgrupo. Então, basicamente, o que que é o subgrupo? Subgrupo é o canal que a gente vai criar, né, para receber determinados sinais e a gente vai ter não só como controlar o volume geral dele, mas também fazer processamentos em grupo. Então, é bem simples, né, de utilizar e é muito utilizado nas mixagens, seja em ao vivo, seja em home studio e estúdio. E basicamente consiste na gente criar um canal auxiliar para a gente enviar um grupo de sinais para esse canal. Lembrando que subgrupo é diferente de grupo. Então, vai ter aula também sobre isso, mas aqui a gente está falando de subgrupo. Então, subgrupo é um canal auxiliar que vai receber um grupo de sinais. E aí a gente vai ter a possibilidade de adicionar ou reduzir o ganho geral desse grupo de sinais ou de processar esse grupo de sinais e aí por diante. Tudo que o canal ali te possibilita fazer. Então vamos para a prática dentro do Pro Tools. Então deixa eu sumir com esse fone daqui. Então essa sessão, como eu já tinha feito demonstração de aula, reparem que ela já está até com alguns subgrupos. Então eu tenho um subgrupo aqui da bateria, eu tenho um subgrupo aqui dos violões, eu tenho um subgrupo dos pianos. Eu fiz um subgrupo geral de voz aqui, mas a gente vai criar do zero, né? Eu vou desabilitar e vou criar exatamente como esse aqui. Reparem que a partir do momento que eu desabilitei a bateria, जीते थे यारा इस desabilitei o subgrupo da bateria, eu perco o som da batera. तुझे जीते थे यारा इस जग में Se तू eu ही habilitar, ele था volta. हमारा याद तेरी बस याद है Mas eu गम vou तेरे desabilitar. बिन तड़पाते हैं ऐ मेरे हम E सफर vou recolocar esses canais aqui como eles estavam, que era indo para o master, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter novamente som da bateria aqui. तुझे जीते
mas eu não tenho um canal que vai controlar o som de todos eles ao mesmo tempo, ou eu não tenho a possibilidade de processar todos eles ao mesmo tempo. Então, o que que eu preciso para criar um subgrupo? Eu quero criar um canal que vai ser o meu geral da bateria. Então é muito comum a gente chamar de canal geral, por exemplo, da bateria, dos violões, ou da harmonia, ou das vozes. Então eu vou criar um canal estéreo, né, porque eu vou precisar ter essa abertura, né, então vai ser uma mixagem normal, só que é igual o fone, só que naquela hora eu mixei em estéreo para fone. No fone, a gente dosava para ir para um outro lugar. Aqui, o nosso canal auxiliar, ele vai estar indo para o nosso master e a gente vai enviar coisas para esse canal, né. Então, basicamente, ele só recebe coisas e transfere para o master. Ele vai manter exatamente o plano que tiver nos faders. Então, a gente vai criar um canal estéreo e auxiliar. A saída já está indo para o master. E aí, basicamente, reparem que apesar de eu ter escondido o canal, ele continua aqui porque está configurado, né, então está dentro da minha seção, ele está escondido. Eu vou botar em outro só para gente não usar o que já tem aqui, né, para a gente construir realmente do zero. Então eu vou botar o 21 e 22 só para a gente não bater em outros que já estão sendo usados. Esse daqui vai ser o meu geral da bateria. Então, ó, 21 e 22 que está recebendo, eu vou já renomear como geral bateria. E aí, diferente da mandada de efeitos e do fone, que a gente faz através dos sends, no subgrupo a gente vai jogar a saída dos canais para esse auxiliar, tá? Então eu selecionei todos os meus canais aqui da bateria, vou aqui na saída e aí, ó, bus geral bateria. Então, geral bateria. Vou dar um play aqui para a gente ver que a bateria está saindo. तुझे जीते थे यारा इस जग में तू ही था. Reparem que se eu quiser mutar a bateria inteira, é só eu dar um mute aqui no subgrupo. तुझे जीते थे यारा इस Se eu जग quiser में voltar com a तू bateria, ही é था só eu हमारा. desmutar. याद तेरी बस Eu posso याद aumentar है. o गम volume, तेरे बिन तड़पाते eu हैं. posso reduzir o ऐ volume. मेरे हमसफर Ó, deixei o volume em silêncio. हो गए क्यों दूर, छोड़ के क्यों गए हमको मजबूर. ऐ मेरे हमसफर हो गए क्यों दूर. Vamos supor que eu queira, ó, safe solo, senão ele fica mutado. Então aqui eu tô só com a bateria, tá? E aí vamos supor que eu queira fazer alguma coisa no som dessa bateria inteira. Por exemplo, comprimir essa bateria inteira. Eu tô atuando no som inteiro da bateria. Olha o compressor aqui, não só mostrando no nosso meter aqui que está comprimindo, como aqui no Pro Tools também no medidor de Dynamics ele está mostrando. E a gente percebe isso no som também.
específica ter em todo mundo. Vou fazer um high pass aqui, ó. Tô mexendo no som de todo mundo. Da mesma forma que o contrário. Ou qualquer coisa que eu fizer. Então, qualquer coisa que eu fizer nos insertos, né, ou seja, de processamento no subgrupo, ele vai alterar tudo que tiver dentro desse subgrupo. Então, isso serve se eu tiver um subgrupo de bateria, de violões, de harmonia, de vozes, de qualquer coisa, né? Então, repassando aqui, basicamente, a gente criou um canal auxiliar, configurou um bus de entrada para estar recebendo os sinais que vão para aquele subgrupo, configurou o bus que aquele grupo vai estar recebendo, a saída dele pode ir para um outro subgrupo ou pode ir para o master, que é o nosso caso aqui, que é o mais comum. Na hora de eu configurar quem eu quero que vá para esse subgrupo, em vez de eu fazer pelo send, como é o caso da mandada de efeitos e da mandada de fone, eu vou fazer pela saída real das tracks. E aí vou enviar para esse subgrupo. Mas você falou sobre enviar para um subgrupo que vai enviar para outro subgrupo. Pode acontecer. Aqui a gente não tem tons, por exemplo, mas eu tenho uma clap e uma snare. Vamos supor que eu queira, só para exemplificar aqui, tá? Eu não quero complicar as coisas, mas como eu citei, só para exemplificar, né? Eu faço isso muito, por exemplo, em tons, né, de bateria. Eu tenho a clap e tenho a snare. Vamos supor que eu queira, eu equilibrei elas aqui, fiz um processamento numa, fiz um processamento na outra e quero depois fazer um processamento nas duas ao mesmo tempo, para elas interagirem juntas. Então eu posso simplesmente criar um canal auxiliar estéreo. Eu vou pegar a clap e a snare, que é o caso do meu exemplo aqui. Vou pegar o bus 1920. Então eu estou saindo dessas tracks no bus 1920. Eu já vou renomear, ó. Vou botar aqui como clap snare. A entrada desse canal vai receber o clap snare. A saída desse canal vai para o geral bateria. E aí, ó, eu venho aqui e boto clap snare. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse canal de clap e snare está passando por esse subgrupo, que eu criei um canal auxiliar, configurei a entrada dele para o bus 19 e 20, a saída eu joguei para o geral bateria, nomeei o canal auxiliar. E aí, a saída da clap e da snare, eu joguei para esse canal clap snare, que está indo para o geral bateria. A clap e a snare vem para o clap snare, sai do clap snare, vem para o geral bateria, sai do geral bateria para nossa master. Esse seria um caso, por exemplo, de um subgrupo que vai para um subgrupo que vai para sua master. Lembrando que o bus é fluxo decimal, como a gente viu no início da aula. Então, eu estou só fazendo uma cascata, né, aqui no tópico de subgrupo. No caso da bateria, eu uso muito em tons, né? Tons e surdos, geralmente eu caio num subgrupo que eu vou para o canal da bateria. Eu posso fazer isso também de ter um geral para vozes. E aí eu tenho voz lead, que é a voz principal que vai para um subgrupo, aí tem os backs que vão para o subgrupo,
tem o coro que vai para o subgrupo e todo mundo depois vem caindo no geral da voz. Por quê? Porque aí se você quiser fazer um processamento ou quiser depois dosar, porque estão equilibrados entre si, né, então se você quiser um pouco mais de todo mundo, você chega com o subgrupo. Você quer um pouco menos, você traz um pouquinho o subgrupo. Você quer fazer algum processamento específico em todo mundo, você pode também. E assim por diante. Você sabendo como funciona, os conceitos, a teoria, essa engenharia que eu estou passando aqui, então a gente está vendo por debaixo do capô, e aí a gente compreendendo, a gente decide como quer usar, né, o que funciona melhor para a gente. Então a gente viu aqui subgrupo, então basicamente subgrupo é um canal auxiliar que vai estar recebendo um grupo de sinais. É basicamente isso. Então vamos voltar para a teoria. E aí a gente cai aqui em tópicos que eu inclusive vou mudar a cor, que são tópicos que eu considero mais complexos, mas que eu quis abordar como exemplos. Então eu não vou adentrar nesses tópicos como eu fiz nos anteriores, porque o meu intuito aqui não é complicar, o meu intuito aqui é facilitar e eu defendo a filosofia do feijão com arroz bem feito. Se eu sentir que há demanda para a gente trabalhar com conteúdos mais avançados, eu faço isso em outras aulas, tá? Aqui eu não vou entrar nesses conteúdos que eu considero mais avançados, que muitas vezes, para quem não tem a base sólida, a base fortalecida, complicam muito mais do que ajudam. Então, a gente tem os processamentos paralelos. E o que são esses processamentos paralelos? Basicamente, funciona como a mandada de efeitos, só que com você trabalhando efeitos diversos, né. Geralmente, as nossas mandadas de efeito, a gente trabalha muito com reverbs, muito com, delays, efeitos de modulação, que são basicamente a parte de ambientação e espacialização, mas a gente pode estar trabalhando com equalizações, a gente pode estar trabalhando com distorções, saturações, compressão, então tudo isso em canais auxiliares para somar o som do efeito no som original e você chegar a determinados resultados através dessa soma, tá. Basicamente, são processamentos iguais aos que a gente faz, né, com reverbs, delays, etcétera, só que com outros objetivos. Eu não incentivo quem possui menos bagagem a investir em complexidades. Eu incentivo a quem possui menos bagagem a investir na base, para que faça um feijão com arroz bem feito. Um feijão com arroz bem feito, ele vai te gerar muito mais resultado do que você querer fazer pirotecnias, que é o que a maior parte das pessoas fazem, por isso ficam rodando, rodando, rodando e não geram resultados, tá. Então eu sou a favor do resultado, de gerar resultado. Não adianta fazer pirotecnia e não chegar a lugar nenhum. Basicamente, esses são os processamentos paralelos. A gente tem também, que eu coloquei aqui, que eu não vou estar adentrando, o sidechain, que é muito conhecido, mas muito mal utilizado também, inclusive vendido como técnica milagrosa em alguns casos, e que não é. O sidechain ele tem funções específicas e ele é para ser utilizado para essas funções específicas e não como gambiarra, para mascarar
né, como maquiagem. Então, o que que é o sidechain? O sidechain, ele é um processo, ele é um método, uma funcionalidade no qual você possui uma track, um canal, um sinal que vai ser o mestre e um sinal que vai ser o escravo, né, ou seja, um vai comandar o outro. Comandar em quê? No que você escolher, né, então a gente pode fazer isso com compressores, podemos fazer isso com equalizadores, podemos fazer isso com gates. E aí no que consiste isso? Por exemplo, um caso bastante comum que as pessoas fazem é bumbo e baixo. Muita gente, em vez de trabalhar melhor as frequências na mixagem, trabalha muito com sidechain. Não que isso não possa ser utilizado, mas deve ser feito da forma que é para ser feito, né, ou seja, como metodologia, né. Então, basicamente, esse é um caso clássico que as pessoas, quando querem ali o baixo interagindo de forma bem sólida com o bumbo, você amarra um sinal no outro, né, ou seja, você pode pegar um compressor, colocar no baixo, por exemplo, né, nesse caso que eu estou dando de bumbo e baixo, e aí, nesse compressor, ativar a função sidechain, jogar para um bus, e aí lá no send do bumbo, você vai colocar esse mesmo bus que você ativou o sidechain. O que que passa a acontecer? Essa compressão no baixo passa a ser direcionada através do sinal do bumbo. Então, toda vez que o bumbo tocar, o baixo é comprimido. Então, essa é uma das utilizações do sidechain. Uma outra utilização que é bem clássica, você utilizar um gate no overhead de bateria, né, numa sala específica que você queira, geralmente são em salas maiores que as pessoas fazem isso, para ter um efeito especial toda vez que a caixa tocar. E aí como é que você faz isso? Você amarra o sinal dessa ambiência grande na caixa, né, então você coloca um gate na ambiência, você ativa a função de sidechain, coloca um bus configurado nesse sidechain e lá na caixa, via send, você ativa esse bus. Então, essa ambiência passa a ser esse gate dessa ambiência passa a ser controlado através da caixa, da bateria, por exemplo. Então, é uma metodologia que é interessante quando a gente precisa chegar em determinados resultados, mas é uma técnica como outras, né, não tem nada de grandioso, né, nos processamentos paralelos, no sidechain, porque algumas pessoas ficam vendendo como coisas os grandes segredos, as técnicas mirabolantes, e aí esse é um dos motivos que acaba complicando as pessoas que não têm tanta bagagem, mais do que ajudando. E muitas vezes as pessoas que defendem tais técnicas nem possuem o conhecimento real da técnica e nem sabem realmente o que estão fazendo, né? Não possuem domínio sobre as técnicas. Eu defendo sempre o keep it simple, né? Mantenha a simplicidade, mantenha o simples. A gente faz o feijão com arroz bem feito, a gente pensa, a gente não fica criando pirotecnias por criar, a gente utiliza as técnicas quando elas são necessárias. Os processamentos paralelos, o sidechain, podem vir a ajudar? Sim. Pode ser legal usar? Sim. Não tenho domínio, não use.
não tem uma base sólida, não tem um domínio total da mixagem tradicional. Não tem por que ficar buscando complexidades. Utilizar complexidades, utilizar técnicas, mais sofisticadas ou menos sofisticadas, não diz se você é um profissional melhor ou pior. Um profissional de maior nível, de um nível mais elevado ou de um menor nível, de um nível menos elevado. O que diz o seu nível de profissionalismo é o resultado que você entrega. Então, se você faz feijão com arroz bem feito, mas entrega resultado, você é um profissional de alto nível, tá? Então, eu espero ter ajudado com o conhecimento, espero que tenha conseguido jogar uma luz sobre esse tema e sobre essa chuva de tópicos que a gente abordou, essa chuva de tópicos que a gente viu. Eu incentivo que deixem seus comentários, deixem suas opiniões, deixem suas dúvidas, pois isso ajuda a eu saber da demanda que você, que está vendo as minhas aulas, está me acompanhando aqui, né, está participando desse movimento, dessa jornada junto comigo, que eu entenda o que faz sentido e o que você precisa para melhorar o nível do seu trabalho. Então é isso, vamos que vamos, avante, estamos junto. Até a próxima.